Abramos então a palavra de Deus em espírito de adoração, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 11. Temos meditado nesta primeira carta aos Coríntios, nos domingos à noite, já estamos no capítulo 6. Temos visto que esta é uma igreja como a nossa, né? Uma comunidade de pecadores. São chamados santificados em Cristo Jesus, porém, também estão em um processo de santificação e havia muitas falhas naquela igreja para serem corrigidas. E nesta noite queremos falar sobre o litígio entre irmãos, uma marca de fracasso espiritual. Esse é o tema da nossa mensagem, litígio entre irmãos, uma marca de fracasso espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui mais um problema tratado pelo apóstolo Paulo. E como esse problema é atual? De novo, é um problema de conflitos, mas de uma outra natureza. Diferentemente das divisões tratadas nos capítulos 1 a 4, ao denunciar questões e demandas entre os coríntios neste texto, Paulo não tem em vista conflitos meramente relacionais. Porém, o erro básico era o mesmo num ponto. Os coríntios aqui, mais uma vez, estavam a refletir aspectos culturais sem o filtro do evangelho das Escrituras. O vocabulário aqui empregado aponta litígios formais, casos concretos que estavam sendo levados aos tribunais da cidade. Em um contexto como o de Corinto, marcado por intensa atividade comercial, nós já vimos isso na série de exposições em alguma altura. Então, Corinto era um contexto marcado por intensa atividade comercial e uma forte cultura jurídica. Esse tipo de prática era comum e socialmente aceitável. A igreja, porém, estava reproduzindo esse padrão sem considerar as implicações espirituais. Veja, ele fala: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Essa palavra traduzida por questão indica uma causa objetiva, um assunto concreto que exige uma decisão num tribunal civil. Então aqui nós temos um caso de judicialização de um conflito entre irmãos. Já o termo aqui traduzido por demandas, no verso 7, o só existir entre vós demandas, essa palavra aponta para processos judiciais propriamente ditos, com acusação, com defesa.
com julgamento. Então, a partir disso, é possível inferir alguns tipos de prováveis conflitos que estavam ocorrendo naquela comunidade. Primeiro, poderiam ser disputas financeiras, como dívidas, ou contraídas, ou prejuízos causados de um irmão para outro. Poderiam ser questões de propriedades ou posses que estavam em disputa, talvez até dentro da própria família. Ou poderia ser o caso de acordos contratuais, que era muito comum em um ambiente urbano e mercantil. Eles contrataram, fizeram um negócio e uma parte não cumpriu, e então o outro o processa num tribunal secular. De qualquer maneira, eram situações envolvendo algum tipo de prejuízo material. Irmãos, esses conflitos, eles revelam uma igreja inserida na dinâmica da cidade de Corinto e lidando com tensões reais, mas tratando essas tensões segundo critérios comuns da sociedade ao redor. Em transações financeiras, é comum algumas pessoas quererem tirar vantagens, não é, econômicas. Isto ocorre mesmo quando você tem disputas e conflitos judiciais. É aquela atitude do tipo, olha, eu vou exigir o que é meu, com juros e correções monetárias, eu vou tirar até o último centavo dessa pessoa. Meus irmãos, embora a Escritura não nos proíba de buscar nossos direitos perante aqueles que o Senhor Deus estabeleceu para arbitrar entre cidadãos, nós somos advertidos na Escritura contra a ganância que nos impulsiona a tirar vantagem, cobrando, exigindo mais do que nos é direito. Mas não é só isso. Essa parecia ser uma atitude porque ela é sugerida pela denúncia no verso 8, quando Paulo diz, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Essa palavra traduzida por fazer o dano é defraudar. É usar os artifícios da lei para arrancar mais do que eu, no fundo, sei que tenho direito. Mas pior do que isto, era fazer isto com irmãos, e este é o grande problema aqui no texto. Tratar essas questões entre os irmãos, fazer isto com irmãos e levar esses irmãos aos tribunais seculares, em vez de buscar uma solução perante a liderança da igreja. Pois a liderança da igreja, ela é colocada diante de Deus, pelo Senhor, através da própria igreja que os escolhe, para julgar entre a irmandade. Então, diante desse cenário, Paulo constrói uma argumentação de forma progressiva, conduzindo a igreja do problema visível, os litígios judiciais, civis, à sua raiz espiritual e às suas implicações eternas. A existência de litígio entre os irmãos, que chega ao ponto de um levar o outro à justiça, sem consultar os sábios que existem na igreja, é uma evidência de fracasso espiritual. É isto que Paulo vai mostrar. E olhando aqui rapidamente a estrutura, Paulo vai seguir aquele costume que eu falei, às vezes alterando a ordem. Primeiramente, ele expõe o problema nos versos 1 a 6. E ao expor esse problema, ele vai à raiz do problema, denunciando a ousadia de levar irmãos aos tribunais e demonstrando a incoerência dessa prática à luz da vocação escatológica da igreja. Aqui eu preciso fazer uma explicação, porque nem todo mundo está acostumado com o termo, embora a terceira igreja já deva estar acostumada. A parte da teologia, da doutrina, que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos, incluindo a grande tribulação, a vinda de Cristo, a destruição desse mundo e a criação de novos céus e nova terra, a parte da teologia que estuda essas coisas chama-se escatologia. Então, se você não sabia, aprenda esse termo. Essa palavra escatologia vem de duas palavras gregas. A palavra eschatos, ou eschaton, que significa último, e logia, que significa estudo, razão, discurso. Mas aqui mais para estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas, dos últimos dias.
A igreja é uma comunidade escatológica. Em que sentido? Nós somos cidadãos do presente, mas que já tem uma passagem garantida para o futuro, e a nova natureza, a nova criatura já habita em nós. Essa nova criatura é a mesma que vai habitar o novo céu e nova terra, mas o nosso corpo ainda tem o peso da morte. Mas um dia ele vai ressuscitar. Então a igreja é uma comunidade escatológica. Isso aqui é muito importante, irmãos, para tratar desse problema. Porque Paulo vai usar exatamente a escatologia para mostrar a incoerência da igreja. Então, ele exatamente ele mostra o problema, primeiramente. Em seguida, dos versos 7 a 8, ele avalia o problema, afirmando que a própria existência desses litígios já constitui uma derrota espiritual, confrontando a mentalidade que insiste em direitos em vez de considerar a ética da cruz. E, por fim, ele adverte e reafirma a identidade da igreja nos versos 9 a 11, mostrando que a prática da injustiça é incompatível com o reino de Deus. E lembrando que os crentes foram transformados pela graça e são chamados a viver de modo coerente com essa nova realidade. Essa progressão, ela vai mostrar que Paulo não está apenas tratando de como resolver conflitos, mas de como a igreja deve viver à luz do evangelho, da cruz e do reino. Então eu quero começar com a exposição do problema. Essa é a primeira divisão da nossa mensagem. A exposição do problema. E ao expor o problema, Paulo vai trazer duas realidades aqui. Primeiro, ele vai denunciar a ousadia de levar irmãos a tribunais, e eu vou usar o termo seculares. Tudo na vida do homem, do crente, é sagrado. Não há dicotomia. Mas há uma dicotomia entre o crente e o ímpio. Então, o ímpio é, por natureza, secular. Então, por isso eu estou usando a palavra secular aqui, ela é cabível. Então, a ousadia de levar irmãos aos tribunais seculares. Olha a indignação com que Paulo fala. Tente sentir essa indignação. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? É uma pergunta retórica que expõe um escândalo. O verbo empregado, trazido por aventura-se, carrega essa ideia de um atrevimento. Como é que alguns de vocês se atrevem? Tem essa ousadia que ultrapassa os limites do que é apropriado para o povo de Deus. Paulo está quase se escandalizando aqui. Ele está dizendo que não se trata de um erro menor, mas de uma prática que revela falta de discernimento espiritual. Como é que vocês têm coragem de, tendo uma questão, um litígio, em vez de levar para os pastores da igreja, para os presbíteros da igreja, vocês a submetem aos tribunais de ímpios? Veja, o problema aqui é apresentado de forma objetiva. Há entre eles quem, tendo uma questão contra outro irmão, decide submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Este é o problema grave. Não perante os santos, isto é, os crentes. Como eu já mencionei, meus irmãos, a palavra questão aponta para um litígio real, provavelmente de natureza civil. Aqui eu preciso estabelecer uma limitação para a gente não esgaçar a aplicação. Não é um processo criminal que está em voga aqui. Porque há uma diferença. Processos civis e criminais. Quando você tem uma questão, por exemplo, questão de herança. Aí você acha que tem direito à herança, alguém da família acha que você não tem, então você leva isso para litígio. Isso é uma causa civil. Mas um caso, por exemplo, de violência doméstica. Marido espanca a mulher, isso é criminal. Aí é outra situação. Então, o texto não se aplica ao caso criminal. No caso criminal, deve-se falar à liderança da igreja e ao magistrado civil, porque o Estado é a espada de Deus para punir o mal. Então, que fique claro isso. Por que é importante? Porque tem gente que usa esse texto para impedir pessoas que sofrem crimes de fazer uma denúncia. Então, o sujeito furtou, assassinou, cometeu uma violência, tem que denunciar. Se é membro da igreja, na igreja, para que seja disciplinado, e na justiça criminal. Aliás, existe uma decisão do Supremo Concílio deixando isso muito claramente. Tem que tratar nas duas instâncias.
Mas aqui nós estamos falando de questão civil, questão de dívida, questão de negócios que foram quebrados, ok? De direitos que de alguma maneira foram lesados, mas de natureza civil. Mas o contraste estabelecido por Paulo aqui é teológico. Ele está claramente colocando de um lado os injustos, aqueles que estão fora da justiça de Deus, e de outro lado os santos, separados para Deus. E a escolha do foro revela uma incoerência mais profunda, porque a igreja está recorrendo a critérios externos para resolver conflitos internos, agindo de modo incompatível com a sua identidade. Então, dentro dessa exposição dos problemas, em segundo lugar, Paulo vai mostrar a incoerência da atitude à luz da escatologia. Ele vai trazer um princípio teológico para tratar da questão, como ele sempre faz. Você lembra que, quando ele tratou das divisões, ele falou sobre a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria do mundo e falou sobre a teologia da cruz. Ele vai falar da teologia da cruz de maneira implícita aqui. Mas agora Paulo usa a escatologia, exatamente a doutrina das últimas coisas. Veja como ele introduz o fundamento do seu argumento em forma de perguntas. Verso 2. Não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia disso, crente? A palavra de Deus diz que naquele dia do juízo final, quando Deus se assentar no trono para julgar vivos e mortos, o seu povo se assentará também para julgar. Apocalipse 20 fala um pouco sobre isso. Tronos nos quais as almas dos decapitados se assentam para julgar. Capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós não vamos entrar na interpretação desse texto, porque nós não estamos tratando de Apocalipse. Quem sabe um dia a gente expõe o livro aqui. Mas o grande ponto aqui, embora nós não temos tempo para falar dos detalhes e também não podemos ir além do que a Escritura diz, o certo é que, de alguma forma, nós vamos participar do julgamento do mundo. E eu diria que uma forma como nós julgaremos o mundo é através da própria forma como vivemos aqui. Esta forma como vivemos aqui, o evangelho que proclamamos aqui, será um critério de julgamento naquele dia para o mundo, e aquele que não nos ouviu aqui quando pregamos o evangelho será julgado pela sua rejeição. De toda forma, Paulo está falando de uma realidade escatológica concreta, igreja. Quando Deus julgar vivos e mortos, a sua igreja participará do julgamento. Será uma espécie de tribunal do júri, porque você sabe que o júri, ele é um conjunto de juízes menores abaixo do juiz que está dirigindo aquilo tudo. E é isto que Paulo está dizendo. A repetição, veja, 2 vezes ele fala: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo, e no verso 3, ou não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos. Essa repetição indica negligência prática. Observe que Paulo está construindo o seu raciocínio do maior para o menor. Se os crentes vão participar do juízo final sobre o mundo, como que eles não são capazes de julgar questões desta vida? Veja, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se eles vão julgar o mundo, ou seja, todas as pessoas do mundo, eles não são capazes de julgar um caso. Então, aqui há um contraste horizontal, de abrangência. Vocês vão julgar o mundo inteiro. E vocês não são capazes de julgar uma questão, uma questiúncula no meio de vocês. É isto que ele está a falar. Mas ele diz, olha, na verdade ele está dizendo literalmente, vocês não conseguem estabelecer critérios para julgar as coisas mínimas? E aí ele intensifica, introduzindo um contraste agora vertical. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? É o que ele está dizendo aí, observe no verso 3.
quanto mais as coisas desta vida. Você percebe a dimensão vertical? Nós vamos julgar os anjos, os seres celestiais. Como que nós não podemos julgar as coisas deste mundo, deste século? Se essa é a vocação futura da igreja, Paulo está dizendo, torna ainda mais evidente a inadequação da sua prática no presente. E nesse contexto, irmãos, é importante observar o termo grego traduzido nos versos 2 e 4, quando ele fala, indignos de julgar. Nós havemos de julgar. Depois, quando tendes a julgar, no português está em forma verbal. Mas a palavra grega é substantiva. E eu estou só citando porque você vai reconhecer a palavra. A palavra grega é kriterion. Você sabe o que é, né? Na verdade, Paulo emprega essa palavra de forma abrangente. Esse termo criterion no original tanto pode significar ou designar o tribunal onde se julga. Então, na verdade, vocês estabelecem, vocês não têm como estabelecer um lugar de julgamento na igreja. Vocês não têm condição de estabelecer um tribunal na igreja, é isso que ele está dizendo ao usar a palavra critério. Mas a palavra também aponta para as causas ou disputas levadas a julgamento. Então, no mundo greco-romano, essa palavra era usada para indicar o local formal de decisão, o espaço onde um juiz ouvia e pronunciava sentenças, e ao mesmo tempo também podia referir-se aos casos concretos apresentados a esse tribunal, as demandas que exigiam solução. E essa dupla nuance não é acidental. Em 1 Coríntios 6:2, quando Paulo fala de julgar as coisas mínimas, ele usa a palavra grega biótica, ou melhor, as coisas desta vida, no verso 3, ele usa a palavra biótica. Nós temos essa palavra em português com uma leve diferença. Dessa vida terrena, dessa vida visível, é o que ele está querendo dizer. Então, Paulo, quando fala de julgar as coisas mínimas, ele está apontando para as questões litigiosas. Já no verso 4, ao mencionar os negócios desta vida, ele retoma a ideia das causas concretas que estavam sendo levadas aos tribunais. Então, observe que o argumento de Paulo ganha força. Em resumo, ele está dizendo, aqueles que participarão do juízo final possuem, ao mesmo tempo, autoridade para julgar e capacidade ou critérios para lidar com as disputas neste mundo. A pergunta, vocês não conseguem fazer isto, significa que nós deveríamos conseguir fazer, que nós deveríamos ser competentes para fazer. Vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar seres espirituais, celestiais, vocês não têm capacidade, competência, e não têm critérios para julgar coisas pequenas, coisas desta vida, coisas acerca de tesouros deste mundo que a traça e ferrugem corroem e ladrões escavam e roubam. Então, veja, as coisas mínimas são colocadas em perspectivas diante da grandeza do juízo final. Então, a partir dessa, ele está falando aqui que a incoerência dos coríntios está justamente em abrir mão dessas duas dimensões. A partir dessa base escatológica, Paulo aplica o princípio, quando tendes a julgar coisas mínimas, constituís como juízes aqueles que são de menos estima na igreja. Aqueles que são baseados em pressupostos seculares. Então, há uma desproporção entre vocação e prática. Vocês foram chamados para julgar. É o que Paulo está dizendo. Essa coisa do uso popular do não julgueis, principalmente quando a gente não quer ser confrontado, né? Jesus não disse para a gente não julgar em momento nenhum. Quando ele diz não julgueis, em Mateus 7, o contexto é do julgamento precipitado, do julgamento condenatório, do julgamento sem misericórdia e do julgamento incoerente, que eu quero tirar o argueiro do olho do irmão, mas tem uma trave no meu. Tem uma mensagem lá no YouTube, quem tiver curiosidade, está intitulada Juízes e Réus. Tem exposição desse texto. Mas aqui fica claro que a igreja precisa ter a capacidade de julgar. Aliás, Paulo tinha falado isso no capítulo 5, lembra? Daquele homem que tinha uma relação incestuosa com a madrasta?
né? Ele diz assim: não julgais, com que autoridade, com que direito haveria de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora Deus os julgará. Vocês têm que julgar no meio da irmandade. E Paulo vai falar isso mais à frente. E Paulo, ele mostra a sua intenção pastoral. Veja o verso 5. Para vos envergonhar o digo, para vergonha vos digo. Paulo está expondo a uma vergonha corretiva. Qual é o fracasso? Aqui vem o que eu acabei de falar. Não há, no meio dessa igreja, nem sequer um sábio que possa julgar no meio da irmandade. Veja, julgar. Vocês não têm um só crente com sabedoria para sentar com dois irmãos, ou com três, ou com quatro, e mediar a conversa e julgar no meio deles. Veja que Paulo faz uma série de perguntas retóricas que são de repreensão. A igreja que se orgulhava de sabedoria, lembra? Estava demonstrando incapacidade de um discernimento básico. E aí o clímax aparece no versículo 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E pior, isto perante incrédulos. Vocês não consultaram os presbíteros. Vocês não buscaram conselho, vocês já foram direto para os incrédulos. É isso que Paulo está dizendo. Há uma ruptura, irmãos, claramente. Há uma ruptura da comunhão. E há também um comprometimento do testemunho da igreja perante o mundo. A comunidade que participará do juízo de Deus mostra-se incapaz de lidar com seus próprios conflitos. Então, em segundo lugar, Paulo faz uma avaliação do problema. Ele vai mostrar a raiz espiritual e o que o problema significa espiritualmente, versos 7 e 8. Veja o que ele diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Não precisar nem vocês cometerem a insensatez de procurar juízes, só em vocês terem uma demanda judicial já é uma derrota. Daí o título da mensagem: litígio entre irmãos, evidência ou marca, uma marca de fracasso espiritual. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo claramente, eu vou falar em uma frase: a existência de demandas judiciais entre irmãos indica falência espiritual. É isso que ele fala. Ou seja, Paulo está avaliando a situação em termos morais e espirituais. Essa palavra traduzida por derrota, você sabe, derrota significa fracasso, perda, e pode ser traduzida por falência. E eu gosto dessa palavra falência, sabe por quê? Porque possivelmente era um negócio envolvendo dinheiro, ou envolvendo bens materiais. O que ele está dizendo é, só em vocês terem briga por causa de questões materiais e financeiras, mostra que a comunidade está entrando em falência. Paulo está usando um jogo de palavras aqui. Veja, ambicionando lucro financeiro, eles não percebiam prejuízo espiritual. Porque eles revelavam desajuste nas relações dentro da comunidade. Antes mesmo de examinar o mérito das causas, Paulo está dizendo, a própria existência desses litígios já denuncia que algo está profundamente errado. A igreja que deveria refletir reconciliação, unidade e amor, está marcada por conflitos formalizados, o que por si só já se constitui derrota. Que vergonha, irmãos. Que vergonha. Quando nós ouvimos esta palavra, mesmo que se não é o nosso caso, a gente devia sentir aquilo que a gente chama de vergonha alheia, né? Vergonha alheia. É o que devemos sentir quando lemos esse texto. E para mostrar o erro espiritual da igreja, Paulo aponta qual é a ética que deve seguir a igreja. E aqui ele volta para a teologia da cruz. A ética que a igreja deve adotar nos seus litígios é a ética da renúncia. Anote isso, crente.
A ética que a igreja deve anotar nos seus litígios é a ética da renúncia. Olha o que Paulo diz na parte B do verso 7. Você está vendo o monte de perguntas que Paulo faz? São todas perguntas retóricas. Por que vocês não fazem o certo? Ele diz, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O que a palavra de Deus está a nos dizer, meus irmãos? O que o Espírito de Deus está a nos falar pela pena do seu apóstolo? Que é melhor você sofrer o dano, o prejuízo, levar a pior, perder, do que você se arriscar a causar o dano no outro. É isso que ele está dizendo. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto, de novo ele fala, não é a qualquer um. Já seria pecado contra o ímpio, é pecado, mas contra um irmão é pior ainda. Veja, essas perguntas retóricas, elas estão ordenando uma atitude contracultural. Enquanto o mundo busca vantagens, enquanto o mundo corre atrás de direitos, a Bíblia diz que o crente precisa aprender a renunciar. E é claro que Paulo não está, meus irmãos, legitimando a injustiça, mas ele está apontando para uma ética moldada pela cruz. Há circunstâncias em que abrir mão de um direito, é isso que ele quer dizer, há circunstâncias em que abrir mão de um direito, suportar um prejuízo ou aceitar uma perda, pode ser mais coerente com o Evangelho do que insistir na reparação a qualquer custo. Isso é a teologia da cruz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Qual é o exemplo? A palavra de Deus diz em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E veja, aqui nós temos o caso de alguém que tinha o seu direito. Ele é Deus, verdadeiramente Deus. Mas diz que ele não se apegou aos privilégios da sua divindade, mas ele se esvaziou, ele abriu mão deles. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai e salvar o seu povo. Essa é a renúncia, essa é a teologia da cruz. Talvez, muitas das vezes, quando nós vamos abrir mão de um direito, do que julgamos ser um direito, no fundo não seja. E, meus irmãos, o mundo, às vezes, é mais coerente do que nós, quando nós agimos assim. Porque se você for a um ambiente de reconciliação, ou a um juiz, o que é que ele vai fazer? Audiência de conciliação. Você está devendo 10 mil, você aceita 7 em 2 vezes? Eu já estive em litígio, não é, obviamente, contra crente, eu não iria, era contra o banco. E a audiência de conciliação, eu me lembro de uma irmã, muito interessante, ela tinha um litígio com relação a um terreno. Eu não lembro de todos os detalhes, mas ela achava que tinha direito a um terreno e outra pessoa tinha direito ao terreno. Eu também não sei se outra pessoa era crente, provavelmente não, mas eu acho que ilustra um pouquinho dessa atitude. Só que o juiz era crente. E eu conheci o juiz. Ele frequentava a nossa congregação em Caracaraí. Um homem de Deus. E ele sabia que ela era irmã, inclusive. Mas ele fez o que se faz, um juiz faz. Ele disse, olha, vocês aceitam dividir assim, assim, e fez uma proposta conciliadora. A outra parte aceitou. Mas a irmã, esse juiz. E é pior ainda quando é um outro irmão. Não era o caso dela. Mas o juiz era um irmão. Irmãos, Paulo vai mostrar que a nossa ética em litígios deve ser moldada pela cruz. Não significa que se você sofre o dano, você não pode ir atrás dos seus direitos. Jesus mesmo falou, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2 pessoas, para que por boca de toda
de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. Se ele não os ouvir, diz a igreja, se não ouvir, considera gentio e publicano. Excomunga. Aí você pode até processar. Vai tratá-lo como ímpio. Mas você tem que passar primeiro pelo julgamento dos justos. Meus irmãos, o ponto aqui é que suportar um prejuízo, abrir mão de um direito, aceitar uma perda, é mais coerente com o Evangelho. Porque essa perspectiva, ela pressupõe confiança na justiça de Deus e uma visão escatológica da vida, na qual o acerto final não se limita às estruturas presentes. Nós sabemos que a justiça só vai se equacionar no juízo final. E ai daquele que não tiver acertado as contas com o justo juiz, arrependendo-se dos seus pecados e correndo para Cristo. Mas ainda nesse ponto em que Paulo está avaliando o problema, depois de mostrar a existência das demandas como indicação de falência espiritual, depois de apresentar a ética da renúncia, Paulo aqui mostra uma inversão moral no verso 8. Aqueles que são vítimas, que se veem como vítimas, se tornam agentes de injustiça. Ou seja, qual é o problema profundo aqui? Qual é o problema do coração aqui? Primeiro, vocês estão manifestando uma marca de falência espiritual, fracasso espiritual. Segundo, vocês estão deixando de seguir, de praticar a ética da renúncia e mostrar a mensagem da cruz na prática, encarná-la. Terceiro, vocês com isso criam uma inversão moral. Vocês julgam que foram lesados, mas na sua ira, na sua sede de justiça e na sua ganância, vocês acabam cometendo injustiça, sendo agentes de injustiça, quando levam irmãos a juízo perante incrédulos. É o que ele fala no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e causais o prejuízo, ou defraudais, e isto aos próprios irmãos. Observe, irmãos, a acusação é direta e sem atenuantes. A igreja não é apenas vítima de conflitos, a igreja se tornou aqui agente de injustiça. E os verbos que Paulo usa, eles indicam ação contínua, sugerindo um padrão de comportamento. Não é um episódio isolado, vocês costumam fazer isso. Vocês que deveriam preservar a comunhão, estão na prática violando essa comunhão. E o agravante está na expressão final, contra irmãos. Contra aquele que compartilha da mesma fé, aquele que compartilha da mesma graça, da mesma identidade em Cristo, está sendo tratado como adversário. Então a lógica relacional da igreja, fundamentada na comunhão pactual, é substituída por uma lógica de confronto, de reivindicação, de prejuízo mútuo. Assim, Paulo aqui não apenas descreve uma prática equivocada, ele está diagnosticando uma falha espiritual profunda. A existência de litígios, a recusa em abrir mão de direitos, a prática ativa da injustiça revela uma comunidade que perdeu de vista a centralidade do Evangelho em suas relações. E a derrota não está no resultado das causas, está na própria disposição que sustenta os conflitos. Meus irmãos, como é bom a gente ter a lógica da cruz. Eu fui beneficiado 2 vezes nesta igreja pela lógica da cruz, numa questão que poderia trazer prejuízo para mim. Numa ação precipitada, nosso portão elétrico é bem rápido. Eu fechei o portão a primeira vez quando saía um presbítero e a segunda vez quando entrava um presbítero. E arranhei o carro deles. A minha esposa, que é mais correta do que eu nessas questões, disse, olha, veja logo quanto é para pagar. Eu disse, calma, vamos conversar. E quão maravilhoso é quando a gente tem irmãos, não pelo prejuízo, eu teria alegria em pagar, mas eu sentei com o presbítero, com o primeiro, falei, meu irmão, veja o prejuízo. Não, pastor,
De jeito nenhum. Eu falei, não, mas eu faço questão. Não, eu não aceito. E está tudo bem. E aí, só que minha esposa já tinha falado comigo. Eu não ganhei minha irmã, então eu tive que trazer 2, 3 testemunhas. O casal. Se vocês vão ter que falar isso para minha esposa. Porque eu insisti ao ponto que eu podia. Ele disse não. E então, com a minha esposa lá, falou, não é que não precisa, nós não aceitamos e está tudo bem. E não houve nenhum problema, nós continuamos a mesma relação. No outro caso, o presbítero falou, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se com polimento cristalizado dá jeito. Se der jeito, acabou, pastor. Eu nunca conferi mesmo se deu jeito, mas ele disse que deu. E nunca me cobrou, e nunca fez cara feia. E isso me alegrou, não porque eu deixei de ter um gasto, eu já estava preparado para o gasto. Mas essa é a lógica da cruz, irmãos. E tudo bem, também não teria problema se não houvesse briga, mas não, pastor, foi tanto, beleza, vamos pagar. Também pode acontecer. Mas o ponto é, eu prefiro sofrer o dano. E aí, em terceiro e último lugar, Paulo, então, faz uma nova advertência, agora escatológica, de novo. E só que ele traz uma advertência escatológica apontando para quem é a igreja. É interessante isso, sabe por quê? Depois de descrever tantos pecados, ele devia ter dito o quê? O que você teria dito? Eu, pastor Marcos, talvez teria dito, vocês não são crentes, não. Talvez eu teria dito isso. Na minha carnalidade, obviamente. Vocês não são crentes, não, gente. Vocês ficam disputando só porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, etc. Vocês são soberbos, vocês são carnais. E agora vocês estão resolvendo questões que era para resolver no meio de vocês, entre juízes incrédulos. Vocês não são crentes, não. Paulo não fala isso. Primeiro Paulo traz uma advertência dura, que é uma advertência escatológica. Olha o que ele diz no verso 9. Ou não sabeis que os injustos, vocês cometem injustiça, vocês não sabem que os injustos vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o reino de Deus? Isso é para gerar temor, porque mesmo o eleito, ele precisa, quando lê isso, ele precisa ter temor. Será que eu sou um injusto? Paulo está dizendo, vocês não sabem, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Então veja, ele retoma a escatologia e o padrão já utilizado, indicando não ignorância, mas negligência prática. A vida da igreja demonstra uma desconexão entre o conhecimento professado e a conduta adotada. E esse termo injustos deve ser entendido aqui como aqueles cuja vida é marcada por um padrão contínuo de injustiça, não como referência a quedas pontuais. Então a declaração é escatológica e é definitiva. Essas pessoas injustas não herdarão o reino de Deus. E Paulo acrescenta uma advertência direta, verso 9. Não vos enganeis, não se enganem, cuidado com auto-engano. A linguagem incisiva é pastoralmente urgente. Há um risco real de auto-engano espiritual, especialmente quando o pecado é relativizado ou justificado. Ele está dizendo que a igreja precisa reconhecer que determinadas práticas não são compatíveis com a herança do reino. E aí ele caracteriza os injustos. Ele coloca mais do que questão de litígio, outras práticas que são incompatíveis com o reino. Veja, como na sequência ele apresenta uma lista representativa. Ele diz, todos os injustos. E aí ele cita, à guisa de exemplo, quem são os injustos? São os impuros. A palavra aqui é a palavra pornoi, de onde vem a nossa palavra pornografia. Aqueles que vivem na prática da imoralidade não herdarão o reino de Deus. Mas ele fala também nem idólatras. Aqueles que adoram a ídolos, aqueles que não adoram a Deus, que têm um centro de adoração que não é o próprio Deus. Também os adúlteros, aqueles que vivem na prática de adultério, não herdarão o reino de Deus. Ele cita os efeminados, e aqui a palavra aponta para o homossexual passivo, aquele que vive na prática de relações homoafetivas passivo.
A palavra traduzida por efeminados é a palavra grega malakoi, traz a ideia de macio, dando essa ideia de um comportamento efeminado. Mas ele fala também do sodomita, significa aquele que tem coito com o homem, homossexual ativo. Ele também aponta para os ladrões, aqueles que vivem roubando, não herdarão o reino de Deus. Mas não são só esses, os avarentos também estão aqui na lista, está vendo? Aqueles que têm apego ao dinheiro. Ainda bem que eu não vivo na prática da homossexualidade, mas é avarento. Está no mesmo barco. Mas tem outros, nem bêbados, que vivem na embriaguez. Mas tem um outro aqui que é um dos nossos pecados intocáveis. Nem maldizentes. Tem várias classes de maldizentes. Murmurador. Você vive murmurando? O fofoqueiro. O que calunia. O que fala mal. Está no mesmo balaio. A gente gosta de usar isso aqui para se referir aos que praticam relações homossexuais ou homoafetivas, como queira. Mas os fofoqueiros estão aqui no meio. Eles não herdarão o reino de Deus. E Paulo abrange diferentes esferas da vida, colocando pecados de ordem sexual, religiosa, econômica, relacional. Essa abrangência, irmãos, é significativa porque conecta diretamente com o contexto imediato. A injustiça, a fraude, a exploração já denunciadas aparecem aqui como expressões de um padrão de vida incompatível com o reino. Então a função dessa lista é diagnóstica e delimitadora. Paulo não está apenas a descrever comportamentos, ele está a estabelecer um critério. Há práticas que, quando caracterizam a vida de alguém, evidenciam que essa pessoa não participa da realidade do reino de Deus. Isso intensifica o peso da exortação que Paulo faz. Os conflitos entre os coríntios não são questões periféricas nas manifestações, mas manifestações de um problema espiritual com implicações eternas. Mas olha só o que Paulo diz logo em seguida. Aqui é maravilhoso como a teologia da graça entra. Em vez de dizer, vocês não são crentes, não. Ele vai dizer, gente, mas vocês não são assim. Em Cristo vocês têm uma outra identidade. Olha o que ele diz, verso 11. Tais fostes alguns de vós. Ele ainda olha para essa igreja cheia de pecadores e diz, vocês são diferentes. Vocês foram lavados. Essa é a lógica. Os indicativos da vida cristã é que motivam os imperativos. Nós não fazemos para sermos salvos, nós fazemos porque somos salvos. Você está vivendo em adultério, irmão. Você foi lavado. Arrependa-se do seu adultério, confesse o seu pecado, submeta-se à disciplina. Você é fofoqueiro, isso não condiz com quem você é em Cristo. Abandone a fofoca, abandone a maledicência. Você é desonesto, isso não condiz com quem você professa. Paulo está dizendo, tais fostes alguns de vós. Irmãos, a igreja não é composta por pessoas naturalmente justas, mas por aqueles que foram transformados pela graça. E essa afirmação impede qualquer leitura que leve ao desespero, mas também confronta qualquer tentativa de normalizar o pecado. Isso não condiz com quem somos. O passado de injustiça não define mais a identidade presente, mas também não pode ser retomado como padrão de vida. Nós morremos com Cristo e essa nova identidade é descrita por 3 afirmações centrais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Como? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. A união com Cristo é que estabelece sua identidade. E aqui eu preciso fazer uma breve aplicação, num parênteses, porque eu
Não quero entrar nesse ponto porque Paulo está falando de algo mais abrangente. Mas é por isso que não podemos concordar com a ideia de que existe cristão gay. Eu sou um gay não praticante. Não, eu não pratico, mas eu sou. Como assim você se identifica pelo seu pecado? O crente se identifica pela redenção, irmãos. E você pode até lutar contra essas inclinações. Eu luto porque eu estou num processo de santificação. Mas eu não sou isso. Eu sou nova criatura em Cristo. Isso inclui tudo. Aquele que, por exemplo, está no vício da pornografia, irmão, irmã, abandona. Você foi lavado, você foi santificado pelo Espírito Santo, ele habita em você. Abandone. O Espírito lhe dá poder. Simplesmente abandone. Lavados aponta para a purificação da culpa e da impureza. Santificados indica separação para Deus, consagração a uma nova vida. Justificados expressa a declaração forense de justiça diante de Deus, e tudo isso é atribuído à obra redentora de Cristo e à ação do Espírito Santo, como se vê na expressão final, em o nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O Espírito aplica a obra de Cristo. Desse modo, Paulo conclui sua argumentação, mostrando que a prática da injustiça não é apenas um problema relacional ou comunitário. É uma contradição com o destino escatológico e com a identidade redentiva do povo de Deus. Aqueles que foram transformados pela graça são chamados a viver de modo coerente com essa nova realidade, abandonando padrões antigos e refletindo em suas relações a justiça do reino ao qual pertence. Ao concluir essa sessão, meus irmãos, percebe-se que Paulo não trata apenas de conflitos interpessoais, mas de uma incoerência mais profunda entre a identidade da igreja, quem somos em Cristo, e a sua prática. Ele está a dizer que a comunidade que participa do reino e que, segundo o propósito divino, há de julgar o mundo e os próprios anjos, mas mostra-se incapaz de julgar questões ordinárias entre irmãos, e essa tensão percorre todo o texto e revela que o problema não está apenas no foro escolhido, mas na forma como os coríntios compreendem a si mesmos e vivem sua fé presente. A progressão do argumento é clara. Paulo expõe o problema com linguagem forte, confrontadora, revelou sua incoerência à luz da vocação escatológica da igreja, avaliou essa prática como derrota espiritual e, por fim, colocou sob a luz do juízo final e da identidade dos crentes. Então, o que está em jogo aqui, o que está em jogo não é apenas a resolução de conflitos, é a fidelidade ao Evangelho e ao reino de Deus. E aqui, meus irmãos, nesse ponto, torna-se necessário retomar o elemento central da ética cristã, que não atravessa apenas esta passagem, mas toda a epístola, a lógica da cruz. Por que não sofreis antes o dano? Ele está chamando a igreja a viver o padrão de Cristo. Paulo já tinha estabelecido essa premissa na primeira seção da carta, quando ele contrapõe a sabedoria humana à loucura da cruz. Irmãos, a cruz redefine valores. Nós acabamos de cantar, né? Cantar, que maravilhoso a igreja cantar. Alguns até chorando. Mas Deus é ainda mais glorificado quando nos litígios a gente lembra disso e renuncia aos direitos em favor da paz. Então nós precisamos pensar nisso. E aqui eu quero já concluir trazendo essa reflexão para o contexto contemporâneo. Me entristece, irmãos, e talvez os irmãos também possam perceber, me entristece perceber como as tensões enfrentadas na igreja em Corinto permanecem atuais. Nós vivemos em uma cultura profundamente marcada pela afirmação de direitos, pela judicialização de conflitos e pela busca constante de reparação. E nesse cenário, a igreja é constantemente pressionada a adotar os mesmos critérios e práticas. Então, ao mesmo tempo, veja, nós precisamos tomar cuidado. Eu tenho visto em redes sociais
Caso de polícia entrando na igreja em pleno culto. E não é por uma ordem do Estado, porque o pastor pregou sobre isso, etc., aquilo outro. Às vezes é um litígio entre irmãos. Já vi caso da justiça, por causa de um irmão que foi à justiça chegar e trancar a igreja, porque é propriedade do pastor fulano de tal e o pastor cicrano está tentando tomar. Já vi casos, e os irmãos conhecem, de polícia que adentrou a igreja, chamada por membros da igreja, por lideranças da igreja, e dentro da igreja havia político, e o político deu voz de prisão ao policial, o policial deu voz de prisão ao político, e foi uma confusão e escândalo para o mundo. Existem pastores, e pastor não tem vínculo empregatício. Deixa eu avisar uma coisa para vocês usarem contra mim, se for preciso. Eu não tenho vínculo empregatício. Se eu entrar na justiça contra a igreja por causa de algum dano material, alguma coisa que não me foi paga, eu não sou digno do respeito de vocês. Deus me livre de fazer isso, porque eu não tenho vínculo empregatício. Se eu tiver de resolver uma coisa, eu vou resolver no conselho, presbitério. É assim que se resolve. E há casos de irmãos que são julgados disciplinarmente por pecados, de acordo com os cânones da palavra de Deus e dos símbolos de fé, e às vezes recorrem à justiça secular, recorrendo da decisão de uma lei à qual eles se submeteram. Graças a Deus, quando a gente encontra um juiz justo, ele vai olhar a Constituição da igreja e vai indeferir. E nós já tivemos casos. Nós precisamos, irmãos, refletir. Mas, por outro lado, também há o risco oposto de distorcer o ensino bíblico, como eu falei, utilizando para silenciar injustiças reais ou evitar a devida responsabilização em casos criminais que exigem a atuação legítima das autoridades. Processo criminal, eu preciso repetir, não se encaixa nesse texto. Essa realidade evidencia a atualidade da exortação paulina, porque o texto nos obriga a reconsiderar como lidamos com conflitos. Nós tivemos um caso na nossa região, no nosso sínodo, de um caso de abuso sexual, de violência sexual, de um pastor contra o próprio filho, a própria filha. Um caso muito triste, porque ele tinha um cargo. Pela graça do Senhor Deus, o presidente do seu presbitério agiu com isenção. Ele foi julgado, ele foi despojado do ministério, ele foi excluído. E o presbitério deu 6 meses para a sua esposa mesma fazer a denúncia, porque se não fizesse, o presbitério faria. E hoje ele se encontra preso. E temos casos de abusos em uma de nossas igrejas daqui na região norte, em que o próprio conselho entrou na justiça contra alguém por causa do abuso de crianças. Então, eu preciso também trazer este ponto. O texto está falando de processos civis, não de processos criminais. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que o texto nos obriga a reconsiderar como lidamos com conflitos. Quais princípios orientam nossas decisões e até que ponto nossa prática reflete, de fato, a identidade que nós professamos em Cristo. Então, a conclusão não encerra o assunto, mas prepara o terreno para uma reflexão mais direta e pessoal, e eu faço em formas de exortações aqui. Eu quero trazer algumas exortações rápidas para concluir, aplicando. Primeiro, submeta seus conflitos à ordem de Cristo na igreja. Cristo estabeleceu ministérios ordenados na igreja para tratar, entre outras coisas, de conflitos. Paulo está a dizer que a igreja é competente pela palavra e pelo Espírito para tratar suas próprias questões. Então, conflitos entre irmãos não devem ser conduzidos primariamente segundo os padrões do mundo, mas à luz da disciplina ensinada por Cristo, e isto exige, meus irmãos, disposição real de se submeter aos meios que Deus estabeleceu, inclusive quando isso contraria preferências pessoais. Nós precisamos ter isto em mente. Submeta-se à ordem de Cristo na igreja. Segundo, examine seu coração
quanto ao apego a direitos. Paulo está a dizer que é melhor sofrer injustiça. Terceiro, não banalize o recurso ao Estado, mas também não o rejeite indevidamente. Ele é ministro de Deus e há instâncias em que ele deve ser procurado. Então, o ensino de Paulo não elimina a legitimidade da autoridade civil. À luz de Romanos 13, o Estado é ministro para punir o mal. Por isso é necessário discutir ou discernir cuidadosamente. E nós precisamos estabelecer essa diferença. Quarto, avalie se sua conduta reflete a sua identidade em Cristo. Então, meus irmãos, as aplicações deste texto nos conduzem a um chamado mais profundo: viver de forma coerente com o Evangelho em meio a conflitos reais. Isso exige a submissão da igreja, a renúncia de direitos quando necessário, discernimento quanto ao papel do Estado e fidelidade à nova identidade em Cristo. A questão central permanece: nossos conflitos estão sendo tratados segundo a lógica do mundo ou segundo a lógica da cruz? Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra nos confronta, nos orienta, nos esclarece, nos ilumina. Ajuda-nos a manter essas coisas em mente, a procurarmos memorizá-las e praticá-las como igreja. Ensina-nos, ó Deus, a crescer como igreja, de modo que tenhamos capacidade para julgar as demandas, os litígios, os conflitos entre irmãos. Levanta não apenas um, mas muitos sábios para julgar no meio da irmandade. Dá sabedoria ao conselho desta igreja, Senhor, para exercer tal julgamento. E dá aos irmãos a submissão necessária, segundo as Escrituras, para se deixarem pastorear. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor repare as deficiências da nossa fé e aplique a sua palavra ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.